Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do nosso curso Hebraico para Todos e nesta aula veremos a respeito dos numerais no hebraico bíblico. Começando pelos números cardinais, o hebraico bíblico ele não utiliza um símbolo para representar os números, como nós no português temos os algarismos arábicos, as formas de cada número que representa ele, porém no hebraico não existe um símbolo assim, os números são escritos por extenso. Hoje eles já atribuem valor numérico às letras do alfabeto, então na tabela do alfabeto que você recebeu, você vê que tem aí uma coluna do valor numérico de cada letra, onde o Aleph vale 1, o Bet vale 2, então eles vão formando os números assim. Porém no hebraico bíblico realmente os números eram só por extensos e precisamos prestar bastante atenção nos números no hebraico porque eles possuem características bem peculiares deles, então é preciso prestar atenção porque eles têm uma maneira toda própria de se comportar. Então, essa aqui é a tabela dos numerais de 1 a 10. Então, vocês vejam que os números eles possuem tanto a forma masculina como forma feminina e a forma construta, para o masculino e para o feminino. Então, os números assim que possuem formas mais diferentes são os números 1 e 2. Então nós temos no 1 temos Errad no masculino e Ahat no feminino. Errad e Ahat. No número 2 temos Shinayim no masculino e Shitayim no feminino. Já do 3 até o 10, a gente pode ver que aí a forma feminina basta acrescentar o sufixo da terminação feminina que nós já vimos. Então nós temos Shalosh no número 3, no masculino, e Shiloshá. Número 4 temos Arba A. 5 Ramesh, Rameshá. 6 Shesh, Shishá. No 7 temos Sheva, Shivá. Corta. No 7 temos Sheva, Shivá. No 8 Shimone, Shimoná. 10 Tesha, Tishá. Corta. No 7 temos Sheva, Shivá. No 8 Shimone, Shimoná. No 9 Tesha, Tishá. E no 10 Esser e Asará. Então esses são os números de 1 a 10 no hebraico. Agora o uso desses números o número 1 ele se comporta como um adjetivo atributivo. Então ele virá após o substantivo e ele vai concordar com o substantivo em gênero e em definição.
Já o número 2, ele agirá como um substantivo. Então, ele virá antes do substantivo e ele concordará apenas em gênero. Ele não concordará em definição. E já os números de 3 a 10, eles concordarão apenas com o gênero oposto. Então, se o substantivo for masculino, o numeral deve ser feminino. Se o substantivo for feminino, o número deve ser masculino. Não sabemos o porquê, é assim que é a língua, né? Toda língua tem essas características que não tem explicação, mas é apenas o jeito que as formas são. Vejamos então alguns exemplos. Então temos aqui o texto de Gênesis 1:5 que diz Yom Ehad, Yom Ehad, que significa dia 1. Yom é um substantivo masculino, então o número que concordar com ele, no caso o número 1, deve concordar com ele também estando no masculino. Então, dia 1, Yom Ehad. Agora que o texto de Gênesis 11:6, temos aqui Safar Ahat. Safar Ahat, que significa uma língua. Corta. Agora que o texto de Gênesis 11:6, temos Safar Ahad. Safar Ahad, que significa uma língua. Bom, literalmente significa um lábio, né? Mas aí nós, pelo contexto, traduzimos como uma língua, que é a passagem da Torre de Babel, né? Quando havia apenas uma língua no mundo e depois Deus confundiu as línguas. Então temos aqui Safar, que é um substantivo feminino no hebraico, então o número 1 deve ser feminino também. Safar Ahad. Corta. Então temos aqui agora o texto de Gênesis 11:6, que diz Safar Ahat. Safar Ahat, que significa uma língua. Literalmente seria um lábio, mas pelo contexto a gente traduz como uma língua, que é a passagem da Torre de Babel, quando havia só uma língua no mundo e Deus confundiu as línguas. Como Safar é um substantivo feminino no hebraico, o número 1 também deve ser feminino. Então, Safar Ahat. Próximo exemplo, nós temos Hamichane Ha'achat. Hamichane Ha'achat, que significa um grupo. É o texto de Gênesis 32:8. Então, Hamichane é um substantivo feminino e definido.
Então o número 1 também deve ser feminino e definido, pois o número 1 concorda em gênero e em definição. No próximo exemplo temos Shinayim, Keruvim, Zahad. Shinayim, Keruvim, Zahad, que significa 2 querubins de ouro. É o texto de Êxodo 28:18. Então vejamos que aqui o número 2 vem antes do substantivo e ele concorda com o substantivo em gênero. E aqui vai mais uma curiosidade, não sei se eu já falei em aulas anteriores, mas creio que vale a pena mencionar, igual nós vemos aqui a palavra queruvim, que é um plural, e nós geralmente traduzimos como querubins, porém a palavra queruvim já é uma palavra plural, como nós vimos no substantivo, o sufixo hirkyodmen é a terminação plural masculina. Então, queruvim já é plural. Então, não existe, igual no português nós traduzimos como querubim no singular, só que querubim é plural. O singular seria queruv. Então, eu acho interessante isso, né? Que queruv é o singular e o plural é o querubim. Só que em português nós falamos querubim e querubins. Mas vale essa curiosidade aí, muitas palavras que a gente usa no português na igreja, né, que terminam em querubim, serafim, essas palavras já são plurais, mas nós a utilizamos no singular. E o próximo exemplo é um texto retirado de Levítico 23:27. Corta. O próximo texto é retirado de Levítico 23:17, que diz Lechem tenufá shitayim. Lechem tenufá shitayim, que significa 2 pães. Vejamos que aqui o número 2 está concordando com tenufá, que é feminino, então ele deve estar no feminino também, o shitayim. Próximo exemplo nós temos Shiloshá Banim. Shiloshá Banim, que significa 3 filhos. E eu percebi aqui no slide que eu coloquei 6, mas são 3 filhos. É o texto de Gênesis 6:10, né? Que são os 3 filhos de Noé. Eu coloquei 6, mas Shiloshá é 3. Shiloshá Banim, 3 filhos.
Banim é um substantivo plural masculino, porém os números de 3 a 10 concordam com o gênero oposto. Então, Banim é masculino, o número deve ser feminino, Shiloshá. A próxima palavra corta. O próximo exemplo é Shimone Amot. Shimone Amot. Que significa 8 côvados. É o texto de 1 Reis 7:47. Então, a palavra côvado no hebraico é um substantivo feminino. Então, o número que concordar com ele deve estar no masculino. Então, Shimoné é o 8 no masculino, Amot está no feminino. Shimoné Amot. Então, dos numerais de 1 a 10 é isso. Vocês basta lembrar que número 1 e número 2 concordam com o substantivo que eles modificam em gênero, e o número 1 concorda em definição também. Agora, para formar os números de 11 a 19, basta acrescentarmos o número ao numeral 10. Então temos aqui Ahad, Assar para 11, que é utilizado com substantivos masculinos. No caso dos números 11 a 10, o 11 e o 12, assim como os números 1 e 2, concordarão com o gênero do substantivo. Os números 13 a 19 irão concordar com o gênero oposto. Então temos Ahad, Assar, Ahad, Assar para os substantivos masculinos, e Ahad, Esre, Ahad, Esre para os substantivos femininos. Para o 12, temos o Shineim, Assar para o masculino, e Shiteim, Esre para o feminino. E o número 11 e 12 também possuem formas alternativas. Então, para o número 11 temos Ashtei Assar para o masculino e Ashtei Esre para o feminino. Para o número 12 temos Shinei Assar para o masculino e Shitei Esre para o feminino. Então, o número 11 e o número 2 possuem essas formas alternativas, então é importante guardá-las também. E para os números 13 até o 19, basta colocar os números junto com o numeral 10. Então, por exemplo, temos aqui Shiloshá, Assar para o 13, Assar
é o número 10, que essa é a forma masculina. Então, o número que vier com ele deve estar no feminino, porque lembre-se, concordam com o gênero oposto. Então, por isso fica Shiloshá, Assar para o masculino e Shelosh Ezre para o feminino. E assim vai até o 19. Então vocês, para o masculino, vocês combinam a forma feminina da unidade com o número 10, que é Assar, e no feminino vocês concordam a forma masculina da unidade com o Ezre, que é o 10 no feminino. E aí formamos os números até o 19. Então, o número 11 e 12, como já falei, vão concordar com o gênero e o número, assim como o número 1 e o 2, e os números 13 a 19 concordarão com o gênero oposto. Então temos aqui o exemplo. Ahad Yeledaiv. Corta. Então temos aqui o exemplo. Ahad, Assar e Yeladaiv. Ahad, Assar e Yeladaiv, que significa seus 11 filhos. É o texto de Gênesis 32, 22. Yeladaiv é um substantivo masculino plural com sufixo pronominal, tipo 2, que nós já vimos. Então, o substantivo é Yaladim. Yaladim. Então, ele é masculino. Logo, o número 11 deve estar no masculino também. Então, por isso temos Ahad, Assar. Ahad, Assar. Então, próximo exemplo nós temos Shiteim Enot Mayim. Shiteim Enot Mayim significa 12 fontes de água. É o texto de Gênesis 17, 12. Então veja que aqui o 12 está no feminino para concordar com Enot, que é o plural de Ayin, que significa olho ou fonte, né? E é um substantivo feminino. Portanto, o número 12 está concordando com ele também no feminino.
Então, no próximo exemplo nós temos Hamishá, Assar, Shekel. Hamishá, Assar, Shekel. Corta. E no próximo exemplo nós temos Hamishá, Assar, Shakel. Hamishá, Assar, Shakel, que significa 15 ciclos. É o texto de Levítico 27, verso 7. Então, shekel, que é ciclo, é um substantivo masculino, então o número que concordar com ele deve estar no feminino. Então, Hamishá é a forma feminina do número 5 e Assar é o 10, então 15. Hamishá, Assar, Shakel. Então, dos numerais de 11 a 19 é só isso. Você combina a forma do número com o numeral 10. 11 e 12 terão as características de 1 e 2, concordando com o substantivo em gênero. E lembre-se de que os números 11 e 12 também possuem formas alternativas, que vocês podem encontrá-las no texto, então é bom memorizá-las. E para formar as dezenas, né, de 20 a 90, é fácil, basta pegar a terminação plural feminina e adicionar a forma singular do número, com exceção do número 20, que o número 20 está como um múltiplo de 10 e não de 2, então a terminação plural masculina é adicionada ao número 10. Então temos Asrim, para o número 20, né? Asrim, que é o im adicionado ao Assar. E temos Shiloshim para o 30, Arbaim para o 40 e assim por diante. Vocês acrescentam o sufixo plural masculino à forma singular do número. Então não tem nenhuma complicação para formar as dezenas, né? Do 20 até o 90. E para formar as centenas e milhares temos algumas palavras específicas. Para o número 100 nós temos meá, que significa 100. 200 nós temos Ma'atayim, que é a terminação dual adicionado ao meá. Então, às vezes, o hebraico adiciona essa terminação dual. Então, Ma'atayim é 200. Para formar, por exemplo, 300, 400, 500, nós combinamos o número com a forma plural de meá. Então, nós temos aqui Shelosh Meot. Shelosh Meot, que é 300, para formar o 400 seria Arba Meot e assim por diante. Para o 1000, que aqui no slide eu coloquei 100, vou corrigir isso depois, mas esse aqui é o número 1000, que é o Elef. Elef significa 1000 no hebraico. O 2000, assim como o 200, é acrescentado a terminação dual ao número 1000. Então temos Alpayim, que é 2000. Para formar os números de
3.000 até 9.000, você adiciona o número ao número 1000 na sua forma plural. Então nós temos aqui Shiloshet, Alafim, que é o 3.000. Shiloshet Alafim. O 10.000 nós temos duas formas, que é Revavá ou Ribô. Revavá ou Ribô. O 10.000 pode aparecer nessas duas formas. E o 20.000, como o 2.000 e o 200, nós também acrescentamos a forma dual, a forma Rivô. Então temos Rivotayem, Rivotayem, para formar o 20.000. Aí do 30.000 até o 90.000, combinamos com o número com a forma plural de Rivá, né, que é o Rivot. Então temos aqui Shilosh Rivot, Shilosh Ribot. Corta. E para formar de 30.000 a 90.000, nós combinamos o número com o Rivot, que é o plural de Rivô. Então temos aqui Shilosh Rivot, Shilosh Rivot, 30.000. Arba Rivot, 40.000. E por assim vai. Então esse é o registro que temos, números maiores. Aí não sei como que o hebraico hoje utiliza para formar os 100.000, 200.000, 1.000.000, mas no hebraico bíblico é até essa numeração que nós temos, né? Não temos além do que isso. Então para os números cardinais é só isso. Sei que parece muita coisa e confesso, é bem chatinha essas regrinhas do número, de concordar com o gênero oposto ou números que concordam com o mesmo gênero, mas com um pouquinho de dedicação dá para pegar assim. E é importante vocês memorizarem um número, né? Porque só podemos ter certeza do quão bem estamos no idioma quando sabemos contar nesse idioma, né? Então é importante sabermos os números, e os números são bem frequentes na Bíblia, né? Pois os judeus gostam muito de contar, né? Gostam de registrar as coisas, então nós vemos os números frequentemente na Bíblia, então é importante sabermos eles. Na próxima aula veremos os números ordinais, que eles são bem mais simples que os cardinais. Mas qualquer dúvida vocês deixem aí nos comentários e nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus.